Oi pessoal, tudo bom? Eu tô aqui novamente, agora eu vou ensinar a trabalhar com tulipas, tá? Então, são esses efeitos bem bacanas que a gente faz com pinceladas, eu vou ensinar passo a passo pra vocês. Vamos lá! Bom, aqui tá a nossa placa, é uma bandeja, tá? Então, primeiro, eu sempre inicio a pintura pela arte, depois é que eu defino a cor da moldura. Aqui eu vou aplicar tinta acrílica. Essa aqui é a cor soft. Distribui essa tinta com rolinho de espuma. Não precisa alisar, é só distribuir mesmo. Agora eu vou pegar uma esponja crespa, essas de lava-louça, e vou fazer um falso linho. Então, primeiro, um movimento na horizontal. E agora eu vou segurar a esponja bem de leve para cruzar na vertical. Dessa forma a gente não perde aquela primeira passada da esponja que foi na horizontal. Agora é só agilizar a secagem. Agora eu vou utilizar uma lixa para tirar só essa rebarbinha. Então, agora vamos à pintura. Primeiro, eu vou distribuir todos os elementos da composição com a cor Mahogany, Betume Colors Mahogany. Então, o pincel número 6. É muito importante hidratar o pincel antes de iniciar a pintura. Então, molha, torce. E depois a gente seca o pincel com força. Deixa ele bem sequinho. Então o pincel ele vai ficar hidratado. Isso faz com que a pintura fique mais fina, mais delicada. Então agora vamos à distribuição das flores. Essas são as... Esse é o ponto focal, tá? Então é o que precisa se destacar mais. Eu vou pegar um pouquinho de Betume Colors Mahogany, vou tirar o excesso de tinta diretamente na mesa. Eu forrei com papel, vocês podem forrar com jornal, também dá certo. Um paninho, uma toalha, também dá certo. Facilita porque você não precisa segurar o paninho. Agora eu levanto, eu tiro um pouquinho dessa marcação. Não precisa tirar completamente, é só para suavizar. Agora eu vou para outra florzinha. Peguei de novo a tinta, tira um pouco do excesso. Vamos completar. Vou utilizar uns galhos também. Vou colocar um passarinho. Então, o pássaro, nesse caso, eu começo a fazer marcar a posição dele pela última camada por causa do pezinho, tá? Porque eu preciso posicionar ele em cima de algum galho, de algum elemento. Então, quando eu tenho aqui uma composição, algum extenso que tem esses furinhos, nós chamamos isso de registro. Eu posso fazer a marcação desses registros em cima de uma fita crepe, para não manchar o trabalho. Então, eu levanto o stencil, coloco um pedacinho de fita colado na madeira. E aí eu faço a marcação desse registro com uma tinta qualquer cor, e esse registro vai ficar em cima da fita crepe.
Quando eu terminar o trabalho, eu removo a fita e o projeto tá limpo. Agora eu vou completar o pássaro. Na segunda camada eu coloco pontinho com pontinho. Não precisa trabalhar com intensidade aqui. Agora a camada número 1. Eu faço a marcação também. Ok, então assim eu já tenho um passarinho montadinho. Fica mais fácil você fazer a montagem do pássaro, qualquer elemento que tenha várias camadas, é muito mais fácil você fazer toda a montagem para depois escolher as cores que vão compor a figura, tá? Ainda trabalhando no último plano, eu vou distribuir um pouquinho do stencil do manuscrito Fé, mas eu não quero que esse stencil dê leitura, é só para dar um charme no último plano. Vou colocar um pouquinho aqui também. Agora vamos à pintura, a distribuição das cores. Eu vou utilizar um pincel número 4, ele já está hidratado. Eu vou aproveitar essa marcação que eu fiz com o mahogany e vou deslocar o stencil agora um pouquinho para a direita, um pouquinho para cima. Eu vou utilizar verde pistache na parte inferior. Levanta o stencil, tira esse espacinho vazio, reposiciona com o mesmo pincel. Pega o branco, tira o excesso e completa a parte superior da flor. Movimentos circulares ou de vai e vem. A gente vai fazer uma transição aqui de tom. Levanta o stencil de novo, completa esses espaços vazios. Então aqui eu já tenho a base da tulipa. Eu vou aproveitar essa posição e vou colocar um pouquinho de verde musgo. Eu estou com o mesmo pincel. Verde musgo, tiro o excesso e completa as folhas. Aqui, quando a gente trabalha com pincel por muito tempo, sem lavar, a tinta começa a secar nele. Então, qual que é a dica? Eu sempre deixo uma esponjinha com um pouquinho de médium acrílico. Então, eu jogo só um pouquinho de médium aqui, a esponja vai absorver esse líquido, e aí quando eu encostar o pincel aqui na esponja, ele vai pegar a quantidade de médium suficiente. Mesmo assim, eu tenho que tirar o excesso no papel, para não encharcar, para não fazer manchas no meu trabalho. Então, a pintura ela fica mais delicada, fica mais fininha. Só tem um porém, você precisa controlar a quantidade de médium para não exagerar e também evitar de usar o médium em áreas onde você vai trabalhar muitas camadas, porque ele retarda a secagem da tinta. Então, se você for trabalhar muitas camadas por cima, as camadas seguintes vão começar a tirar a inferior. Aqui, esse espacinho vazio, eu vou completar com a mesma cor. Ok, pronto. Agora vamos para outra flor. Então, o stencil está aqui posicionado. Eu vou movimentar ele um pouquinho para a direita, um pouquinho para cima. Como o meu pincel está com carga de verde musgo, eu vou fazer primeiro as folhas e depois eu vou para a flor. Isso para aproveitar a carga do pincel e também para não precisar ficar limpando ele toda hora. Então aqui eu já preenchi. Agora eu vou lavar esse pincel para tirar essa carga de verde musgo.
torce o pincel e seca bem para tirar o excesso de tinta. Agora, novamente, peguei um pouquinho de verde pistache, aplico nessa área onde vai ter mais sombra, remove o stencil, completa esses espaços vazios, volta o stencil, o mesmo pincel, pego o branco e pinta essa parte superior. Aqui também, que é a ponta da pétala. Retiro o stencil novamente, tiro esses espacinhos vazios entre as pétalas. Não precisa ficar super homogêneo, tá? Pode ficar um pouco transparente, não tem problema. Ótimo. Agora, vamos começar a trabalhar a flor. Posiciona novamente. Eu vou tirar essa carga de tinta, pegar branco. Porque agora secou, então eu posso acentuar a luz. Eu vou trabalhar essa claridade sempre nas áreas onde a pétala vai se projetar para frente, para dar um efeito para dar um efeito melhor de volume. Então, ó, aqui é o suficiente, não precisa trabalhar mais do que isso. Assim tá bom. Agora, a outra flor. Pouca tinta. Toda vez que for fazer uma luz seca ou uma sombra, precisa trabalhar. Sempre que for esfumado, tem que trabalhar com pouca tinta. Aqui, eu vou fazer mais uma pétala interna, para não ficar tão vazia. Pronto, agora eu tenho mais uma pétala aqui. Antes de finalizar essa flor, eu vou dar trabalhar mais um pouquinho nessas folhas. Então, aqui eu posiciono certinho. E vou pegar um pouquinho de verde pistache, um pouquinho de verde musgo, um pouco de branco. Deixa eu ver a cor. Um pouco mais de branco. Vai ajustando. Vou fazer um esfumado em algumas áreas. Não pode clarear completamente. Aqui eu clarei um pouquinho. A mesma coisa no outro. Lavando o pincel, seca bem. Agora eu vou pegar marrom escuro, deixo o pincel bem seco. Vou dar uma leve sombreada em algumas áreas. Ok. Eu vou aproveitar que eu estou com carga de marrom escuro e eu vou trabalhar um pouquinho dessa folhagem que está no último plano. Coloquei um pouquinho de marrom, só onde tem o galinho. Não precisa trabalhar com intensidade em todos os galhos, tá? Pode fazer alguns novos e deixar outros com um tom de marrôgane também. Limpa o pincel. Agora, um pouquinho de verde pistache. Essas folhas nós podemos distribuir soltas. Também ajuda a dar um volume. Dá pra fazer uma árvore com esse stencil.
Agora eu vou deixar o acabamento das flores por último, tá? Porque vai ter carga de tinta. Então aqui eu já sei a posição do pássaro, então eu posso posicionar e começar a escolher as cores. Eu vou usar um pouquinho das cores que eu usei nas folhas para sombrear. Agora eu encaixo a segunda camada e eu posso trabalhar com uma outra cor. Eu vou pegar um pouquinho de azul. Esse aqui é o azul seco. Eu vou lavar esse pincelzinho, secar. Então eu vou usar azul seco e um pouquinho de branco. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de azul seco. Mas eu não vou aplicar no pássaro inteiro. Só tô sombreando ele. Eu vou voltar para a camada número 1 e vou colocar um pouquinho desse azul na parte inferior para poder conversar melhor com a parte de cima. Posso dar uma esfumadinha na asinha também. Já tá mais delicado. Agora aqui eu coloco pontinho com pontinho. Posso utilizar o rústico, que é bem mais escuro. Ele vai completar o desenho do pássaro. Eu bato assim quando eu quero dar intensidade, tá? Ficou bonitinho. Vou encaixar de novo na camada número 1. E aí eu posso fazer pequenos ajustes. Ó, mesmo marronzinho, eu coloco nas áreas onde eu quero acentuar mais profundidade, para ele ficar mais gordinho. Ótimo. Então, o passarinho tá pronto. Tira a fita crepe, ó, o trabalho fica limpinho. Agora, vamos ao que interessa. A decoração da tulipa. A gente vai precisar de um pincel pituá sintético, tá? Porque ele tem a ponta redondinha. Eu vou precisar também de um pituá bem pequenininho, pode ser o 000. Bom, agora nós vamos começar a decorar as tulipas. Primeiro passo, hidratar a área a ser pintada com o médium. Então, um pincel limpo, eu peguei o médium, agora eu vou aplicar nessa área que eu vou pintar. Com o pincel pituá sintético, eu vou pegar um pouquinho do vermelho fogo. A gente tem que fazer aqui em etapas, tá? Então, já deixo esse aqui reservado. Pincel sintético, eu vou começar a trabalhar as bordas, fazer uma pétala por vez. Eu sempre ultrapasso o desenho do stencil, tá? E aí, com um pincel menor, eu vou arrastar essa tinta dessa borda pra dentro. Aqui também. Só tem que tomar cuidado para não emendar aqui na parte interna, tá? Pode avançar um pouquinho mais em algumas áreas, ele fica mais irregular.
Então, ó, eu sempre vou puxar dessa borda pra dentro. Jamais eu vou puxar da borda externa, tá? Da pincelada, é sempre da borda interna, porque aí eu pego só um pouquinho. Isso, agora aqui fora. É importante que a base esteja hidratada para o pincel deslizar. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui embaixo, perto do caule. Eu tô molhando um pouquinho mais, tá? Para hidratar. Então eu coloco a tinta e agora é só puxar para cima. Vou fazer agora a outra. Agora eu vou fazer a outra flor. Então, pincel novamente limpo. Eu hidrato a região. Então, agora eu começo a trabalhar as pétalas externas primeiro. Essa daqui é uma pétala que tá dobrada, tá? Então, tem um jeitinho mais fácil de trabalhar ela, a gente vai ter que acentuar uma luz aqui, nessa região. Eu acho mais fácil fazer isso agora. Só um pouquinho de branco aqui, para não precisar retocar isso aqui depois. Agora, o vermelhinho. E vamos puxar. Esse movimento, ele tem que seguir a curvatura da pétala. Aqui também. Se você perceber que tá começando a secar, hidrata novamente. Então, aqui, aplicou, estica. Vou colocar só um pouquinho também aqui nessa parte inferior e esticar. Agora eu posso acentuar um pouquinho mais esse escurinho com púrpura. Eu venho com a tinta mais escura e trabalho somente em algumas áreas. Eu não vou distribuir essa cor escura na pétala, em todas as pétalas, tá? Se vocês acharem difícil de fazer isso aqui diretamente, a aplicação do púrpura, deixa esse vermelho aqui secar bem, depois repete o processo, passa o médium, depois coloca a tinta púrpura e estica com outro pincel. Mas tenta primeiro fazer dessa forma, e se não der certo, vai dividir em mais etapas. Agora eu vou trabalhar essa um pouquinho mais de claridade. Eu vou pegar um pincelzinho firme, duro mesmo, ó. Esse aqui é de cerda. E eu vou acentuar a luz. Na florzinha. Só nessa área, para deixar ela mais redondinha, mais gordinha. Vai com cuidado. Tá molhado ainda. Se vocês acharem mais seguro, deixa esse vermelho secar para poder ajustar. Aqui fica muito bom clarear porque dá o contraste com a sombra. E essa pincelada vai seguir o movimento desse desenho aqui do vermelho. Vou pegar o branquinho bem sequinho e vou iluminar um pouquinho o pássaro também.
Então agora eu tô iluminando o pássaro. É bem pouquinho, tá? Só pra ele ficar um pouco mais... Pode fazer um pontinho de luz no olhinho dele. Então agora eu vou fazer a bandeja. Então, aqui eu tenho que agora pintar essa bandeja que vai ser a moldura do nosso trabalho. Aqui eu tenho areia lunar e um pouquinho de branco. Eu vou usar o pincel Pituá para ajudar na pintura. Eu vou aproveitar um pouco da cor da madeira também para compor a bandeja. Agora eu vou usar branco. Agora uma lixada para tirar as rebardas. Agora, só para finalizar, eu vou pegar um pouquinho do Betume Colors Mahogany e vou trabalhar aqui nos cantinhos, só para dar um efeito mais envelhecido. Então é isso aí, pessoal. Já coloquei o vidro, limpei o vidro direitinho. Então, é uma moldura assim rápida de fazer, né? A gente não precisa ficar um tempão preparando e fica um efeito rústico, fica bem charmosinho. Bom, então espero que vocês tenham gostado das dicas e se você não está inscrito, inscreva-se, se gostou dá um like, compartilhe com os amigos e ajuda o nosso canal a crescer. Então até a próxima!